Para nós, cabeças de família, precisamos de muita graça, muita orientação bíblica e, acima de tudo, a obra do Teu Espírito em nossas vidas, para que possamos não só aprender e não só amar as Escrituras, mas também colocá-las em prática em nossas vidas. Agracia-nos com Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Ensina-nos essas verdades. Usa a Tua palavra mais uma vez para nossa edificação e para a Tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós terminamos o ano passado estudando 2 salmos, vocês se lembram? Salmo 127 e o Salmo 128. Foi muito bom a gente poder ver que são 2 salmos que praticamente os autores, Salomão e Davi, ou Salomão e o Salmo 128, se eu não me engano, nós não temos ali a certeza do autor, não é isso? Deixa eu só dar uma voltada ali. Salmo 128. Não diz o autor, né? O Salmo 128 não diz o autor. Mas o 127 é dedicado a Salomão. O que importa é nós entendermos que o que foi ensinado ali é específico para homens, para chefes de família, tá? Então isso já nos dá uma motivação muito grande. Ali aprendemos que há uma bem-aventurança, há uma bênção para nós como homens que seguem o Senhor, seguem os caminhos do Senhor, que temem o Senhor e que põem o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Há bênçãos dentro do lar, há bênçãos no trabalho, há suprimento, a proteção, e Deus guarda a nossa casa, Deus guarda a nossa família, e aconteça o que acontecer, nós estamos nas mãos de um Deus que nos ama, e quando nós nos submetemos a Ele, Ele tem um compromisso também com a sua palavra, com os seus caminhos ali é chamado, né? Então isso que nós queremos estudar mais uma vez esse ano, os caminhos do Senhor para nós, homens. E quando nós falamos homens, nós estamos, lógico, fechando somente para homens casados. Homens que ainda não são casados, ou que são viúvos, mas que se mantêm nos caminhos do Senhor, que lá na frente serão talvez pais, maridos, né, chefes de família, ou se não forem, que tenham um compromisso com o reino de Deus. Então vamos aprender um pouquinho nessa noite com o exemplo de Lucas, o médico, o servo de Cristo. O tema dessa aula é: comprometa-se e ensine a verdade. Comprometa-se e ensine a verdade. Então nós vamos estudar o exemplo de Lucas. E Lucas é um personagem do Novo Testamento que a gente conhece pouco dele, e fala-se pouco dele também. Apesar do evangelho dele ser um mais, digamos assim, um dos mais completos, e o livro de Atos é um livro que traz informações básicas para a igreja da nova dispensação. Apesar de tudo isso, Lucas, o autor de tudo isso, ele não é muito conhecido e não é muito pesquisado. Então, pelo pouco que a gente tem de Lucas, vamos tentar tirar alguma coisa a respeito da vida dele. Então vamos ler aí primeiramente em Lucas, no início do Evangelho de Lucas, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Lucas 1, de 1 a 4, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Capítulo 1 do livro de Atos, também a introdução de Atos, Lucas, o autor, escreve assim, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, lógico, referindo-se ao Evangelho, né? Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Esses 2 primeiros versículos. Então, a gente compreende que Lucas, ao escrever essas duas obras, ele tem um objetivo bastante claro. Embora existam objetivos secundários, é óbvio, né? Mas vamos estudar qual era o alvo de Lucas. E a gente, estudando sobre esses 2 livros, a gente encontra alguns estudiosos argumentando que talvez o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos são uma única obra. No cânon eles aparecem separados, mas é bem possível que seja assim. Mas por que então teriam 2 apresentações, né? Então a gente também pode entender que são 2 livros, porém um complementa o outro. Então é como se fosse uma obra de Lucas, como está escrito aí, em 2 volumes. É uma única obra. Ele não está repetindo as coisas que ele falou no primeiro livro, no segundo livro. Mas você percebe que é uma continuidade. Então é o Evangelho de Lucas mais o livro de Atos. São 2 volumes de uma única obra que está falando, na verdade, de Cristo e a Igreja. Então, sobre o autor, por exemplo, não há muitas informações sobre o autor do livro, nem mesmo nos seus escritos. Não há muita informação sobre isso. O que há é a tradição. O que nós chamamos de tradição? O que nós temos de entendimento sobre a tradição que traz informações para nós sobre Lucas? A tradição, que a maioria dos estudiosos diz que ela é bastante forte e muito confiável, é que desde os dias de Lucas, desde os dias da igreja primitiva, homens estudiosos do que fez parte da Bíblia original, digamos assim, e dos acontecimentos da época, eram pessoas que vieram passando de um para outro, vários estudiosos numa sequência, tiveram essa certeza de que era Lucas, sim, o escritor dessas 2 obras, do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. E isso foi chegando até os dias mais recentes. Então essa tradição tornou-se, digamos assim, com elos bastante fortes entre todos os estudiosos confiáveis e chegou até nós. Não são escritos que nós temos hoje, que faz parte do cânon atual da Bíblia, mas são tradições que são bastante aceitas pelos teólogos mais conceituados da atualidade, porque já tem uma base muito forte lá da época. Se os primeiros estudiosos da época já confirmaram isso veio passando geração após geração, então a gente pode ter bastante certeza disso. Agora, se for alguém da nossa época pesquisar sem nenhum elo entre o nosso ano e o ano de 64 ou 62, que provavelmente essas 2 obras foram escritas, há uma distância muito grande. Há quase 2000 anos de distância. Mas se não tem nenhum elo, fica duvidoso. E não é o caso nesse caso aqui de Lucas, não. Então, apesar de não ser mencionado o nome de Lucas como autor em nenhum dos 2 escritos, nem nos Evangelhos e nem no livro de Atos dos Apóstolos, a tradição fortemente determina como suas. Tem alguns versículos, os únicos versículos que mencionam o nome de Lucas no Novo Testamento são esses aqui. Os 3 primeiros versículos, Colossenses 4,14. Paulo, quando faz a despedida da carta aos Colossenses, ele escreve e menciona Lucas como médico amado. E é interessante que ele menciona uma relação de irmãos na despedida, ali no capítulo 4 de Colossenses, dizendo que esses são irmãos da circuncisão. E quando ele escreve o versículo 14, Lucas está fora desses irmãos que faziam parte da circuncisão. Olha que coisa interessante. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11,
ele também mostra Lucas como um companheiro seu. Também faz a despedida de Timóteo, mencionando o nome de Lucas, juntamente com outros irmãos, seus parceiros. E em Filemão, versículo 24, quando ele encerra a carta a Filemão, Paulo também fala de novo de Lucas, como, junto com outros irmãos, como o seu cooperador. Versículo 24 da carta a Filemão. Então, nesses 3 escritos de Paulo, é mencionado Lucas como seu parceiro, seu companheiro de viagem, seu companheiro. E todas essas cartas foram escritas ao longo da história do livro de Atos. Então, a gente entende o seguinte, no capítulo 16, versículo 10 do livro de Atos, não está mencionando o nome de Lucas, mas é um dos versículos, tem mais versículos, que o autor do livro de Atos dos Apóstolos menciona como nós. Ele usa a conjugação verbal no plural. Ele usa nós. Quando esse versículo é aquele versículo quando Paulo teve uma visão de um macedônio que foi até ele em visão e falou assim: Paulo, desce até a Macedônia e ajuda-nos. E o que Paulo fez? Paulo aprontou suas malas para ir. E ali o autor diz assim: e nós partimos. Eu não sei se é isso, exatamente essas palavras, mas ele diz que assim que teve a visão, procuramos partir. Para aquele destino com que Deus nos havia chamado. Isso. Nos havia chamado, exatamente. Então, o autor da carta de Atos junta-se com a Paulo para essa ação, para esse ministério de ajudar os macedônios, né? Então, aqui a gente percebe que Lucas era um gentil da Síria, da Antioquia. Os pesquisadores também identificaram Lucas como um gentil. Ele não era judeu, ele não tinha formação judia, ele não tinha nem origem judia, mas ele era nascido na Síria e na cidade de Antioquia. E ele era médico por profissão. Ele foi escrito, informado, principalmente no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, que nós falamos agora há pouco, o médico amado. Então, Lucas era médico por profissão. Ele foi também um pesquisador ou um historiador. Matthew Henry diz que ele foi um pesquisador para analisar o que estava acontecendo na época e escrever com minúcias todas as informações precisamente, para não inventar história, para não inventar moda, mas pesquisou e viu e relatou o que de fato havia acontecido. Então ele era um pesquisador. Seu método de pesquisa foi realmente consultar os apóstolos, consultar os demais discípulos e consultar as regiões onde Jesus havia passado, onde Jesus operou a sua obra ministerial, e ele relatou tudo em minúcias. Então o livro o Evangelho segundo Lucas é um dos mais completos, e ele diz nesse capítulo 1 que nós lemos, versículo 3, que ele quis dar uma exposição em ordem a Teófilo. Necessariamente não quer dizer que está em ordem cronológica. Ele procurou sim colocar em ordem cronológica. Talvez o evangelho que esteja em maior ordem cronológica dos acontecimentos da vida de Jesus, talvez seja o evangelho de Lucas, em ordem de tempo dos acontecimentos. Ele estudou minuciosamente, ele pesquisou, ele investigou, ele fez entrevistas com pessoas da época e ele então relata tudo isso. Então veja, ele é um dos que mais colocou detalhes. Inclusive ele menciona sobre Isabel, sobre Zacarias, os pais de João Batista. Ele menciona sobre o nascimento de João Batista. Ele menciona sobre Ana e um outro velho na época chamado Ana, e tinha um outro velhinho que era também um homem de Deus na época chamado Simeão.
E outros evangelhos mencionam essas pessoas que estavam ali perto de Jesus na hora do nascimento. Então vejam, ele fez uma pesquisa mais elaborada, digamos assim, com mais detalhes, com mais riquezas de detalhes do que os outros apóstolos. Apesar de ele não ter sido testemunha ocular em todas as obras de Jesus Cristo. Ele não se coloca como apóstolo. Lucas não foi um apóstolo, ele foi um historiador e um escritor evangelista. Foi o que foi Lucas. Ele menciona isso aí no versículo 1 e no versículo 2 do Evangelho de São Lucas, né? Capítulo 1. Então ele era um gentil, médico por profissão, um historiador ou um pesquisador, além de ter acompanhado de perto o trabalho apostólico. E aí sim, no livro de Atos, ele entra em ação. Não nos primeiros capítulos, porque a história que ele conta a respeito da fundação da igreja, nos primeiros capítulos, do Pentecostes, da ação de Pedro e dos primeiros apóstolos, antes da chegada de Paulo, ele provavelmente também pesquisou com esses mesmos apóstolos e com outras testemunhas, pesquisou para escrever os primeiros capítulos de Atos. Mas depois ele faz companhia com Paulo. Quando Paulo entra em ação, ele é o companheiro, ele é o médico particular de Paulo. Ele acompanha Paulo nas suas viagens. Aí sim, ele passa a ser testemunha da testemunha. Ele não é testemunha ocular de Cristo, mas ele é testemunha ocular de Paulo e dos outros apóstolos e do que vinha acontecendo naquela época. Aí sim ele participou, inclusive, do naufrágio de Paulo. Quando Paulo viaja, ele também estava junto, né? Então, ele é um médico que estava acompanhando. Então, um fato interessante da vida de Lucas é que ele foi, e ele é o único autor gentil das Escrituras, da Bíblia. Os outros autores são todos de Israel, são todos judeus, né? Da raça dos judeus, da circuncisão, como diz Paulo, inclusive o próprio Paulo, né? E Lucas não. Lucas era da Antioquia, Síria, e era gentil, e Deus usou um homem gentil para trazer informações para nós e para a gente da época. Então isso é muito interessante. Sobre os assuntos abordados por Lucas, no Evangelho, Lucas relata a vida e obra de Jesus Cristo, além de seus ensinos. Então, Lucas foi pesquisar, fez entrevistas com muita gente da época, principalmente com os apóstolos, né? Conversou com todos eles, pegou todos os relatos, comparou uns com os outros. Ele era um homem muito inteligente, por ser médico, ele sim tinha cultura suficiente, uma inteligência privilegiada e uma capacidade de escrituração muito boa. Então ele teve condições de fazer esse cruzamento de dados para reforçar a verdade que ele iria escrever. Então ele pegou todas essas informações, trouxe para ele, pesquisou, analisou, juntou tudo, e o que batia nos fatos que realmente trazia uma verdade mais concreta, ele analisou e expôs tanto no livro de Atos como no seu Evangelho. Então, no primeiro livro, o Evangelho, ele relata a vida e obra de Jesus Cristo, além dos seus ensinos. No livro de Atos, ele relata o fruto dessa obra, a sequência que aconteceu depois da ascensão de Jesus Cristo e a era da igreja. Então, no livro do Evangelho, ele fala sobre a caminhada de Jesus como homem e como Senhor aqui na terra, até a sua morte. No Evangelho de Lucas, ele começa falando da ascensão de Jesus e começa a falar da era da igreja, começando ali no Pentecostes, né? E ele começa a falar da era da igreja. Então, ele fala do fruto, no livro de Atos, ele fala do fruto desta obra de Jesus, os seus resultados partilhados pela igreja. Fala da continuidade da obra de Cristo por meio dos apóstolos e da igreja. Agora ele, como companheiro dos apóstolos, como historiador ainda vivo, ele continua escrevendo. Então, por isso que alguns autores dizem assim, são duas obras, são dois volumes, mas que fazem parte da mesma obra, porque o Evangelho e o livro de Atos
se emendam como uma única obra de Lucas, né? Então, é isso que a gente entende nesses dois livros de Lucas. Qual o destinatário de Lucas? Tanto do Evangelho quanto do livro de Atos. Era uma pessoa chamada Teófilo. Alguns dizem que era um nome fictício, como provavelmente, lembram-se na primeira carta de João, ou na segunda carta, na segunda carta de João, ele menciona sobre a Senhora eleita. Vocês estão lembrados que João, o apóstolo, escreve para a Senhora eleita? Alguns diziam que possivelmente ele estava dizendo à igreja, né? Porque era uma carta que poderia ser pega pelas autoridades hostis ao cristianismo, e essa carta poderia ser destruída, alguma coisa assim. Então ele endereça para a igreja, mas usa o nome como se fosse uma mulher, a Senhora eleita, né? Mas aqui, alguns dizem também, Teófilo, possivelmente era um grupo de cristãos, porque eles diziam assim, é simples, no grego dá para separar em duas palavras, Teófilo, Teófilo. O que significa? Teo, Deus, Filo, amigos de Deus. Então, filo do amor fileu, que é o amor de amizade. Então, é como se fosse assim, aqueles que têm um amor de amizade com Deus, com o Teo. Então, por isso era a igreja, estão falando da igreja, mas não tem base para isso. Não tem base. Porque realmente Teófilo depois foi analisado e foi visto que era uma pessoa de carne e osso mesmo. Inclusive ele menciona como no versículo 2 do capítulo 1 de Lucas, do Evangelho, ele menciona como excelentíssimo Teófilo. Esse termo excelentíssimo naquela época era usado para uma autoridade de grande prestígio. Era talvez um governador, um auxiliar do imperador de Roma, ou um general do exército romano interessado e já praticamente às portas da conversão a Jesus Cristo, né? Então é bastante provável que Teófilo sim foi um homem, uma pessoa que estava bastante interessada em Jesus Cristo e na obra cristã, naquilo que estava acontecendo naquela época. Então Teófilo, ao que tudo indica, foi o mantenedor ou patrono de Lucas. Também tem essa, uma grande possibilidade. Alguns escrevem que Teófilo também bancou Lucas para ele fazer essa pesquisa. Lógico, para ele como médico, ele tinha seu ganha-pão, mas Teófilo falou assim, Lucas, meu amigo, eu preciso que alguém me instrua com mais precisão sobre os acontecimentos que estão falando lá em Jerusalém e na região, porque isso está mexendo muito comigo. E o que é que você precisa para fazer isso? Eu te dou aqui, ó. Eu estou bancando você. Então ele era um patrono, foi uma espécie de um mantenedor de Lucas para fazer essa pesquisa. Ele teve que deixar de lado um pouco sua função de médico e o seu ganha-pão para poder entrar na área de pesquisa, de investigação, e precisaria de um sustento para isso, lógico, né? Então ele foi patrocinado, né? Por isso é chamado de patrono de Lucas. Teófilo foi o patrono de Lucas, né? A quem ele dedica os dois escritos. Você pode ver que tanto o Evangelho como o livro de Atos são dedicados a Teófilo, são endereçados a Teófilo, né? Provavelmente era uma pessoa bastante honrada na sociedade que já vinha ouvindo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, e que Lucas se vê motivado a discipulá-lo, ensinando para a plena certeza das verdades já instruídas. Você vê isso nos versículos 3 e 4 do capítulo 1 de Lucas, né? Você vê que ele diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada a investigação de tudo, desde sua origem. Olha lá, Lucas foi lá atrás, desde a origem, para fazer uma acurada investigação, dar-te, para quem? Para excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Quer dizer, eu quero explicar bem para você, Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, isso a gente pode subentender que Teófilo já tinha recebido alguma instrução prévia a respeito de Jesus Cristo.
e a respeito dos acontecimentos em Jerusalém, que mexeu com ele, e ele então contrata Lucas para fazer essa pesquisa para ele. Sua metodologia. Como é que Lucas trabalhou? Como é que Lucas agiu? Antes de falar sobre metodologia, a gente precisa entender o seguinte: em primeiro lugar, ele não disse que foi o precursor ou o primeiro a escrever sobre Jesus. Você vê isso em Lucas 1 e 2. Ele diz que antes dele escrever, e isso é um ponto muito positivo, a gente vê a humildade e a honestidade de Lucas, mostrando que ele era simplesmente um outro aprendiz. Ele era humilde o suficiente para dizer: eu também aprendi, eu também tive que pesquisar, e teve gente antes de mim que sabe muito mais do que eu, e que eu vou pesquisar através dessas pessoas. Então ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram. Olha só, ele recebeu, né? Ele não foi o abençoado, o iluminado especialmente, que recebeu direto qualquer informação. Então ele também recebeu, transmitiram para ele, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então ele entende, ele mostra para Teófilo que ele pesquisou através de outras fontes. As suas fontes eram confiáveis, porque eram testemunhas oculares, e isso é muito bom. Testemunha que viu. Naquela época não tinha muito esse negócio de inventar história, então eram testemunhas oculares bastante confiáveis. Ele, como médico, bastante instruído, bastante inteligente, não ia se deixar levar por qualquer conversinha de qualquer boteco, né? E dizer: eu vi Jesus fazendo tal coisa. Não, ele foi pesquisar de testemunhas oculares, e quando ele fala disso, são coisas de pessoas sérias. E também ministros da palavra, que ele reconhece como um crente. Lucas, crente, gentil, mas crente. Ele reconhece que haviam mestres da palavra, ministros da palavra, que estavam ensinando sobre Jesus Cristo, que eram homens a quem ele dava plenamente os seus ouvidos, porque ele reconhecia a autoridade dessas pessoas. Então, ele recebeu dessas pessoas para transmitir também para Teófilo. Então, ele tinha essa humildade de entender que ele não era o primeiro a fazer isso. Pelo contrário, ele só estava confirmando aquilo que outros já estavam falando. Só que ele quis dizer com as palavras dele, digamos assim, com o método dele, gentílico, porém culto e bastante acurado, e de mais detalhes, rico em detalhes, para levar para outros gentios. Tanto que não é só Teófilo, não, o objetivo de Lucas, mas sim chegar aos gentios, como ele, o Evangelho. Então, na linguagem de Lucas, ele quer transmitir para aqueles que também compreendem da forma que ele compreende esses acontecimentos. E ele menciona muito, principalmente sobre curas que Jesus fez. Ele é o evangelista que mais falou sobre as curas de Jesus, sobre as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade judia, por exemplo, mulheres, os pecadores, os cobradores de impostos, as crianças, os samaritanos. Então eles eram excluídos um pouco da sociedade judia. E Lucas, como um gentil também como eles, traz essas informações, mostrando que Jesus também se importou muito com essas mulheres que eram deixadas de lado, e com outros segmentos da sociedade judia que eram deixados de lado. E Jesus trouxe para ele, e Lucas fala assim: eu vou falar sobre esses de uma maneira especial. Por isso que para os gentios o meu evangelho vai ser importante, né? Então é isso que Lucas faz. Segundo lugar, na sua metodologia, ele teve preocupação com a preservação da verdade. Ele teve essa preocupação como um cientista. Como um médico, ele era um cientista. E o cientista, todos nós sabemos que o cientista não entra em canoa furada. O que quer dizer isso? O bom cientista, ele não vai defender uma tese sem que ele tenha plena convicção da verdade a respeito daquela tese. Ele não põe o nome dele escrito lá embaixo: eu pesquisei e sei que é assim que é.
esse tipo de coisa, e assina embaixo. Ele não faz isso. O bom cientista, ele não faz isso sem que tenha absoluta certeza dos fatos. O bom cientista faz... Então ele, Lucas, também como um bom cientista, por ser médico, ele tinha essa cultura, essa experiência, então ele faz isso. Ele menciona no versículo 3 de Lucas, capítulo 1, ele diz que igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação. E por que essa acurada investigação? Para uma exposição em ordem. Então não só pegar os fatos corretos, mas também expor de uma maneira que as pessoas pudessem entender, que as pessoas pudessem receber aquelas verdades e compreendê-las. O bom cientista faz isso. O bom cientista não fica só lá nos termos científicos da situação que o leigo não consegue entender. Não, ele levou para Teófilo, que provavelmente era um leigo, porém honrado homem, mas ele levou de uma maneira simples. Ele sabe degustar aquilo, ele sabe esmiuçar aquelas verdades para que o gentil simples pudesse compreender as verdades que foram pesquisadas por ele, né? Então esse é o método dele. Então ele teve preocupação com a preservação da verdade. E o exemplo que a gente tem desses termos, por exemplo, acurada investigação para uma exposição em ordem, é um exemplo, por exemplo, que você vê na área médica. Todos nós sabemos que eles usam a dissecação de um cadáver para fazer um exame minucioso para entender o que aconteceu com o cadáver, por exemplo, não é mesmo? A medicina legal faz isso. Ela abre o cadáver, ela examina tudo o que aconteceu, se foi morte por bala, se for morte por acidente, por doença, e eles vão descobrir. Eles fazem uma dissecação. Eles analisam de todas as formas, de todos os meios disponíveis, né, no Instituto Médico Legal, para chegar a uma conclusão verdadeira a respeito da morte, a causa-morte da vítima, né? E é isso que Lucas fez. Ele dissecou os acontecimentos para poder expor a verdade para os outros, né? Em terceiro lugar, sobre a sua metodologia, nós entendemos que o seu propósito era tanto a edificação do outro, como a sua também. E ele menciona no versículo 3 de Lucas 1, ele diz, igualmente a mim. Então, quando ele diz igualmente a mim, ele não está querendo dizer somente que como os outros estão escrevendo, eu também quero escrever. Não, ele diz assim, eu vou pesquisar, porque eu também quero saber a verdade, Teófilo, igual você. Eu também quero mais detalhes sobre os acontecimentos, apesar de já estar convencido do Evangelho, da vida de Jesus Cristo, mas essa pesquisa também ia edificá-lo a si mesmo, a si próprio. Então, quando você estuda, tomando o exemplo de Lucas, você se edifica para que depois você edifique os outros, né? Então é isso. Ele, Lucas, foi o primeiro beneficiário dos seus próprios estudos. Ele foi o primeiro beneficiário. O conhecimento bíblico dos antigos cristãos estava intimamente ligado à mudança de vida, à ética. Por exemplo, os escritos de Paulo, de Pedro, de João, quando falam sobre conhecimento de Deus, eles querem dizer que o conhecimento de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, transforma vidas. O conhecimento bíblico não é só para ficar na teoria. Como um professor de matemática, ele ensina matemática a vida inteira, mas ele só aplica a matemática quando ele faz conta em casa para ver se vai conseguir pagar as contas dele ou não. Muitos professores de matemática assim, né? Tem contas ali que tem extensas, aquelas, como é que chama? Aquelas expressões lá, né? Gigante. E para calcular aquilo demora um dia. Aí você fala, para quê? Muitos não usam, lógico, poucos usam, né? Poucos usam, mas você não aplica aquilo na sua vida. Agora, o conhecimento de Deus, através da palavra de Deus, nos transforma. E é isso que Lucas tem no seu coração. Quando ele fala igualmente a mim, ele também queria ser alcançado por aquelas verdades, transformado por aquelas verdades e ter uma nova ética, né? Ter uma vida transformada. E essa é a expressão do conhecimento de Deus, o objetivo do conhecimento de Deus no Novo Testamento.
na Bíblia, né? O conhecimento de Deus dos antigos cristãos era vinculado com a mudança de vida. Em último lugar, em quarto lugar, Lucas, ele tinha convicção de que a inspiração dos escritos, ou aquele corpo de verdades que ele buscou, analisou, tudo e juntou, vinha do Espírito Santo. E cria que eles teriam poder para a transformação dos seus leitores. Agora no livro de Atos, você abre lá os 2 primeiros versículos do livro de Atos, ele diz que foi Jesus que deu mandamentos por meio do Espírito Santo. Vocês viram aí no versículo 2? Ele fala do versículo 1 que Jesus começou a ensinar e a fazer e ensinar, e que esse Jesus, até o dia em que depois de haver dado, quem que deu mandamentos foi Jesus, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, né? Então, Lucas tinha essa convicção de que os escritos inspirados pelo Espírito Santo não são à toa. O Espírito Santo não ia usar a sua obra poderosa para levantar homens como evangelistas e para autores das suas cartas e instruções apostólicas simplesmente por nada. Não, Deus dispensou o seu Espírito Santo para levantar escritores. E Deus enviou o seu Espírito Santo para aplicar na igreja os escritos desses homens para que a igreja creia em Jesus Cristo e seja transformada pela graça de Deus. Então, Lucas, o escritor, cria nisso. Por isso que ele coloca aqui que isso que ele escreveu, que ele está reafirmando o que os apóstolos ensinaram, ele está somente mostrando de novo o que os apóstolos ensinaram, que foi obra do Espírito Santo. E isso aqui subentende-se que Lucas tinha fé, que Teófilo, ao ler os seus escritos, tanto o Evangelho como o livro de Atos, Teófilo ia mais do que simplesmente receber a verdade a respeito dos fatos, mas ele ia crer em Jesus Cristo. Como um bom evangelista, Lucas cria piamente na aplicação do Espírito Santo a hora que Teófilo abrisse as suas cartas, os seus livros, os seus relatos, que ele ia ser profundamente tocado pelo Espírito Santo. O que é que tudo isso nos ensina? Como é que a gente consegue aplicar o exemplo de Lucas na nossa vida? Vamos ver se a gente consegue assimilar e aplicar algumas dessas verdades para nós. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que, como mestres, a exemplo de Lucas, em nossos lares, somos mestres em nossos lares, precisamos ter conteúdo bíblico para ensinar, aproveitando cada oportunidade de estudo, seja no lar ou seja na igreja. São as duas fontes de estudo, né? Ou, obviamente, algum curso paralelo que seja de boa origem, né? De boa fundamentação bíblica reformada, bons livros, né? Você pode estudar em casa, você tem a obrigação de estudar na igreja, como mestre. Lucas fez isso. Lucas foi um investigador. Nós não estamos chamando ninguém para ser teólogo aqui. Nós estamos chamando homens para serem investigadores da verdade, bons bereanos. Nós temos essa incumbência, meus amados, de sermos pesquisadores das Escrituras. Quando a gente pensa em edificar a igreja, nós não podemos olhar para as coisas externas ou as coisas físicas e materiais somente. Faz parte da edificação da igreja? Faz. Mas uma igreja pode ter bons assentos, pode ter um bom ar-condicionado, pode ter um espaço bem confortável para os ouvintes, pode ter boa música, pode ter uma exposição bastante bonita exteriormente falando, mas se não tiver uma boa doutrina, ela não está edificada sobre a rocha. Ela está com sérios problemas.
Então, e a mesma coisa dentro dos nossos lares. Quando Jesus nos exorta a nós edificarmos as nossas casas sobre a rocha, Ele está nos convidando, está nos ordenando melhor. É um mandamento que nós edifiquemos as nossas casas sobre a sua palavra, que é Ele mesmo. E se edificar sobre a sua palavra não é somente abrir a Bíblia ali de qualquer maneira, irmãos. Nós, como mestres, nós temos que ter um pouco mais de conteúdo. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos, às vezes, estudando a Bíblia em casa ou fazendo as nossas reuniões caseiras com nossas esposas e filhos, que nós não vamos ser confrontados com perguntas difíceis de responder e nós vamos tirar de letra. Não, nem sempre é assim. Mas nós temos que ter o mínimo preparo possível para poder explicar algumas coisas. Isso chama-se discipulado ou catequese. Há uma discussão aí entre discipulado e catequese. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que são duas coisas diferentes, outros dizem que é a mesma coisa. Não importa o termo. O que importa é que nós vamos ensinar a Bíblia para nossas famílias e para nossos irmãos, né? Então, conteúdo bíblico. Primeira coisa que a gente tira do exemplo de Lucas é que ele teve a responsabilidade, a dedicação de pesquisar, de ir atrás da verdade, para ensinar a verdade, com respeito à verdade. Então esse é um primeiro grande ponto aqui, que a gente tira de exemplo de Lucas. Nós temos que ter conteúdo. E os lugares de estudo, meus irmãos, é no lar e na igreja. Quando nós chamamos de igreja, nós queremos dizer todos os eventos que cabem a nós como homens participar. É nos esforçar para participarmos, como nessa noite aqui, estamos estudando mais uma vez a Palavra de Deus. Todos os estudos que a igreja nos fornece é para a nossa edificação, para termos conteúdo. E para quê? Para ficar só aqui na cachola? Não. É para também que desça no nosso coração em primeiro lugar, para que ela seja verdade para mim em primeiro lugar, como ouvinte, para que eu depois possa também passar para a minha família, para os meus subordinados, digamos assim, né? E tem um pensamento puritano bastante interessante, que fala assim, que a distância do homem para ir do céu para o inferno é de 30 centímetros, que é a distância do cérebro para o coração. 30 centímetros. Quer dizer, se ficar só aqui na mente, não resolve, tem que ir para o coração. O que é que significa? Eu tenho que aprender e praticar, amar e transformar e colocar em prática na minha vida. O coração fala da vontade do homem, de praticar aquelas verdades. E assim eu vou ser um bom mestre. E o mestre do discípulo é aquele que ensina e vive aquilo que ele ensina, né? Que está na sequência aqui. Vamos lá. Em segundo lugar, outra aplicação que a gente tira do exemplo de Lucas é como guias, nós, como guias de nossas famílias, precisamos primeiramente nós aprendermos e praticarmos. Eu vou repetir praticamente o que eu já falei, né? Nós aprendermos e praticarmos o que queremos ensinar. Discipular ou catequizar em casa. É isso que significa discipular. Discipular é mais do que somente falar, mas é estar vivendo aquilo. O discípulo, ele não somente aprende ouvindo o mestre, mas ele anda junto com o mestre. O discípulo é mais do que um aluno por causa disso. E o mestre é mais do que um professor por causa disso. Porque o mestre não só ensina, mas ele vive o que ele ensina, dando exemplo para o discípulo. E o discípulo não só tem ouvidos, mas tem olhos para observar o andar do seu mestre. Então ele olha para a vida do mestre para aprender. É um ensinamento audiovisual, né? Tanto ouve como vê o caminhar do mestre. Em terceiro lugar, aliás, foi isso que Lucas quis dizer quando ele diz que igualmente para mim, Teófilo, eu também quero isso para mim, não é? Para que eu também tenha a convicção como eu quero que você tenha, para que eu também tenha essas verdades e ande nessas verdades. E entre linhas ele quis dizer assim: eu também quero ser mestre para você, não só escrevendo, mas quando nós andarmos juntos, ó Teófilo,
você veja na minha vida essas verdades, né? Em terceiro lugar, devemos manter um espírito humilde, meus irmãos. Um espírito humilde, sabendo que não somos as fontes primárias de sabedoria, mas também somos aprendizes. Lucas foi muito humilde em dizer que ele foi buscar de outras fontes, que ele aprendeu com mestres da palavra, né, com ministros da palavra. Ele diz que ele buscou de outras fontes, conforme transmitiram outras pessoas que desde o princípio foram testemunhas oculares. Então, esse espírito humilde, que nós podemos muitas vezes dizer para os nossos filhos, dizer para as nossas esposas: eu estou aprendendo e quero ensinar vocês, mas eu quero dizer para vocês que isso também, eu não tenho respostas para tudo. E quando a gente se depara com isso, nós não precisamos inventar história. Quando nós nos deparamos com perguntas difíceis, questões complicadas e complexas, que você não tem e eu não tenho resposta na hora, não tem nenhum problema você falar assim: eu não sei, meus amados, meu filho, minha esposa, eu não sei isso, mas eu vou pesquisar, eu vou investigar acuradamente. Espere que eu vou te dar uma resposta bíblica para isso, né? Então isso é muito bom. Isso mostra para as nossas esposas e filhos um coração humilde que Deus não rejeita. E que um aprendiz, sempre nós vamos viver aprendendo toda a vida, até o sepulcro nós vamos estar aprendendo. Nunca nós vamos esgotar o aprendizado, principalmente na vida cristã. E isso é um grande exemplo para os nossos filhos e nossas esposas e nossos irmãos mais novos. Em quarto lugar, precisamos cultivar em nós mesmos uma fé inabalável, crendo na eficácia da palavra ensinada e na aplicação infalível do Espírito Santo aos nossos ouvintes. O que é que aconteceu com Lucas? Lucas tinha convicção de que o Espírito Santo tanto colocou no coração dos apóstolos os mandamentos, as ordenanças, os ensinos apostólicos, e mais que ele também, o próprio Espírito Santo, ia aplicar aos ouvintes. Então, quando Lucas repassa os ensinos apostólicos, através do que ele colheu para escrever os evangelhos e para escrever o livro de Atos, ele cria com uma fé inabalável que o Espírito Santo ia auxiliá-lo, tanto na exposição das palavras, das suas palavras, como na aplicação no interior, subjetivamente nos seus ouvintes. Então ele descansava nisso, ele não precisava inventar moda, porque a palavra é poderosa, o Espírito Santo é poderoso, e ele só é o canal de transmissão disso tudo. Ele só era o canal. Nós, como mestres em nossas casas, nós precisamos reavivar essa fé. O que é que está acontecendo nos últimos dias? Nós temos uma correria tão grande, nós temos missões tão grandes, entre aspas, nós temos abandonado essa fé inabalável. E eu me lembro, eu sou o principal modelo negativo disso, porque muitas vezes eu abandonei ensinamentos dentro da minha casa, pela correria, falta de tempo, meus filhos já estão crescendo, e aquilo que a gente às vezes tinha, por exemplo, filmes evangélicos que edificavam, desenhos evangélicos, que eu me lembro que a gente alugava, naquela época era videocassete, era fita de vídeo, né? VHS, né? E depois vieram os DVDs e tudo, e eu fui deixando isso. Nós precisamos resgatar essas verdades. Outra coisa, ler livros com nossas famílias dentro de casa, bons livros, estudar a Bíblia com nossas famílias dentro de casa, não de uma maneira legalista e imposta, mas em amor, procurando um dia adequado para todos os membros da família poderem participar, e assim vai, mas de uma maneira amorosa, de uma maneira servil, não de uma maneira de uma forma grosseira e ditadora, né? Mas procurando meios e tempos adequados para fazer isso, e não desconfiar que aquilo vai ser em vão. Nós não podemos desconfiar disso, meus irmãos, porque a palavra não volta vazia.
E o Espírito Santo aplica aquilo. E, inclusive, muitas vezes a gente se acha, porque eu também não estou me preparando adequadamente e tal, é verdade, isso nos atrapalha um pouco, mas isso não é motivo para nós nunca fazermos. Então eu vou alinhar minha vida com Deus, eu vou buscar informações, eu vou fazer como Lucas, eu vou me instruir. Eu não preciso virar teólogo nem fazer faculdade para isso. Eu tenho a Bíblia, eu tenho bons livros, tenho irmãos que podem me ajudar, e vou começar pela fé. Nem que seja um versículo, mas eu vou abrir com a minha família e vou recomeçar. E foi isso que motivou Lucas para escrever para Teófilo, e também nos chega até hoje esses escritos maravilhosos de Lucas, que são fundamentais para a base da vida cristã, da igreja cristã nos nossos dias, né? Principalmente o livro de Atos, né? Então é ter essa fé inabalável, tanto na palavra como na ação do Espírito Santo nos nossos ouvintes, e resgatar essas verdades. Em último lugar, meus irmãos, não menos importante, em quinto lugar, eu gostaria de dizer para nós todos que a nossa profissão, por mais honrada que seja, não deve sobrepujar a importância do reino de Deus. Você aplica essa verdade em todas as áreas da sua vida, porque nós não estamos dizendo aqui que agora, em detrimento do meu trabalho, eu tenho agora que ficar só estudando a Bíblia e tal. Não é isso que eu quero dizer, meus irmãos. Eu volto a falar, não estou chamando ninguém aqui para estudar teologia, mas em contrapartida, ou melhor, no outro lado do espelho, existem pessoas que usam desses artifícios para dizer assim: eu não vou estudar nunca, porque eu estou tão ocupado, eu estou sobrecarregado com as coisas dessa vida, e eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, e muito menos para falar a Bíblia para a minha família. Nós estamos tendo um grande prejuízo quanto a isso. Nós estamos tendo um grande prejuízo. Vocês sabiam que Lucas, praticamente, como eu disse desde o início, abandonou o seu ofício de médico, uma boa, ótima profissão. Se para nós hoje ser médico é extremamente honrado, imagina naquela época com recursos tão limitados. Ser médico era alguém de alta dignidade na sociedade. E ele deixou de ser médico para ser um estudioso, para poder evangelizar, para poder transmitir. Ele nunca foi casado, ele não teve filhos, mas ele gerou muitos filhos espirituais e está gerando até hoje pelo seu evangelho. Muitos e muitos filhos de Lucas, por causa do evangelho de Lucas, vieram à luz, embora ele não fosse nunca casado. E ele deixou de lado. Eu não estou dizendo para deixar de lado a sua profissão, meu irmão. Todos nós sabemos que temos que ganhar o pão nosso de cada dia. Agora, nós não podemos ser malandros e dizer, por causa disso, no tempo que Deus me dá, eu não vou me dedicar ao estudo da palavra de Deus, de ler bons livros. É isso que eu quero dizer, meus irmãos. Temos um outro exemplo maravilhoso, mais perto de nós, já falecido, mas que os irmãos já conhecem muito bem, o Dr. David Martin Lloyd Jones. Antes de ser o grande pregador que ele foi, o grande estudioso e teólogo, ele era médico da rainha da Inglaterra. Ele medicava, ele era o médico particular do palácio da rainha da Inglaterra. E ele deixou a sua profissão para estudar e pregar o Evangelho. Ele deixou 100%. Mais uma vez, repito, não estou falando para você deixar de trabalhar. Eu estou falando para você ser honesto diante de Deus. Porque Deus tem nos dado para estudarmos, temos recursos muito bons, temos bons livros, temos uma biblioteca em formação boa, temos irmãos que já têm uma biblioteca boa em casa, livros disponíveis, fora os áudios que você pesquisa na internet, de boas fontes, obviamente, e você pode estudar. Em hora vaga, faça o EAD, né? Ensino à distância, né? Na sua casa, vai lá. Né? Quer instruções? Pesquise, busque dos seus presbíteros, eles têm a obrigação de te ensinar, eles foram levantados para isso. Eles têm que ensinar você. Se você tiver alguma dúvida, consulte os seus presbíteros, eles têm instrução para você, para que você também transmita para você receber para você e transmitir para a sua família.
Meus irmãos, o exemplo de Lucas é maravilhoso. É bastante simples quando nós estudamos dessa forma, não é mesmo? E agora a gente consegue aplicar um pouco da vida de Lucas na nossa vida. Então nós não temos desculpa para deixar de lado a responsabilidade de ensino dentro dos nossos lares, né? E também na igreja. Que Deus nos ajude a sermos honestos diante de Deus. A obra de Deus começa quando nós estamos no fundo do poço e reconhecemos arrependidos o quanto nós somos irresponsáveis, o quanto nós somos que deixamos negligentes na obra do Senhor, quando nós somos preguiçosos e fazemos a obra relaxadamente. E quando nós reconhecemos essas verdades, Deus é conosco, Deus nos perdoa e Deus nos coloca de volta na posição onde Ele quer que nós estejamos, como líderes espirituais dentro das nossas casas. E assim essa igreja aqui vai ser edificada sobre a rocha, com o auxílio de cada um dos líderes de família. Porque boas famílias bem estruturadas levam a uma boa estrutura da igreja local onde ela se reúne. E é isso que nós precisamos. E se Deus permitir, vamos continuar esses estudos com os homens ao longo de todo este ano, baseado nisso, no ensino para levar para casa, para edificar nossas famílias sobre a rocha, para viver uma vida de discipulado com conteúdo. Amém? Vamos fazer uma oração?